Não gosto, particularmente eu, de ser chamado ou apresentado como jornalista ambiental. Acho que essa é uma perspectiva reducionista do meu trabalho. Eu sou jornalista, ponto. Como jornalista, eu entendo que é muito importante estar bem informado sobre o conceito de sustentabilidade e como esse conceito se espraia sem nenhuma distinção e se atravessa todas as editorias e todas as áreas do saber e do conhecimento. Qual é o problema de você ser jornalista ambiental? Gueto. Jornalista ambiental ou não, ele é, antes de tudo, jornalista. E como jornalista da área de meio ambiente, às vezes é comum se deparar com assuntos abordados de forma espetacular. Existe espetacularização? Existe. Alguns programas, eles têm esse foco, eles focam dessa forma e eles querem mostrar ainda mais o sofrimento. Não existe jornalismo sensacionalista. Ou existe jornalismo ou existe sensacionalismo. Por que razão? Para eu ser sensacionalista, eu preciso atropelar as regras éticas do jornalismo. Logo, não é mais jornalismo. A televisão adora, nos programas jornalísticos, mostrar bichos, animais, às vezes exóticos, coisas de outros países, maravilhas da natureza ao longo do mundo, né? Mas não mostra a questão ambiental brasileira como principal. Por exemplo, as queimadas, a devastação, a poluição dos rios e por aí afora. Não só para mostrar de forma espetacular, mas mostrar que é a vida que está em jogo, né? O que está em jogo aqui é o futuro da vida e isso não é brincadeira. Mas qual a melhor maneira de mostrar às pessoas a importância da vida? Educando ou informando? Eu não vejo jornalismo sem juntar essas duas coisas que você acabou de citar, informação e educação. Educação é coisa para educador. Jornalista não é educador. Jornalista informa. Ele deve cumprir esses dois objetivos. Ele deve informar e formar, portanto, educar. Sabe, eu acho que educação faz parte do bojo do jornalismo. Mas não vamos confundir os papéis. O que um jornalista faz é tornar o seu leitor, o seu espectador, o seu ouvinte, uma pessoa mais bem informada sobre um determinado assunto. Que as pessoas não estão cientes do problema, não estão mobilizados para resolvê-los, para cobrar das autoridades. E o jornalista tem essa função de formar, de educar e, o que eu diria, uma função política, que é mobilizar. O jornalista não consegue ter uma função educativa. A função do jornalista é informativa. Em respeito aos pedagogos, a gente não deve, enquanto jornalista, se autodenominar educador de nada. Quando muito, o jornalismo promove a educação informal. A gente é preparado tecnicamente para escrever bem, descobrir nas rotinas jornalísticas o que a gente vai chamar de notícia e expressar, comunicar isso da forma mais clara e objetiva possível. Isso é ser jornalista. Comunicar de forma clara e objetiva é o básico para um bom jornalismo. Ouvir os dois lados do fato é o que prega os manuais, mas defender um deles é recomendável? É muito arrogante que um jornalista queira, digamos, doutrinar ou catequizar quem quer que seja. O ideal é que a gente tenha sempre esse cuidado ético de mostrar todos os aspectos de uma determinada realidade. Porque eu parto do princípio de que tem gente fazendo coisa errada e que eu vou denunciar. Portanto, eu sou parcial. Ser parcial significa ser engajado em uma causa. No caso do meio ambiente, o engajamento é um forte aliado na conscientização da população. Em contrapartida, se ele mobilizar as pessoas, deixará de fornecer ao espectador a pluralidade de fontes necessárias para uma tomada de decisão. Não existe jornalismo que não seja engajado. Mesmo porque não existe jornalismo imparcial, na minha opinião. Existe jornalismo isento, imparcial não. E acho que no momento em que você faz um jornalismo isento, você está se engajado numa causa. Ser bem informado em relação ao meio ambiente significa estar preocupado. Ser jornalista e bem informado em relação ao meio ambiente significa ter um compromisso com a disseminação das informações que devem inspirar uma nova atitude. Isso é engajamento. Jornalismo nunca deve ser engajado em nada. Jornalismo é para informar as pessoas. Jornalismo engajado, na minha opinião, não é jornalismo. Porque você toma partido de alguma coisa, então você deixa de fazer jornalismo. O assunto é relevante?
tem interesse público, se é relevante, tem interesse público, você não precisa levantar a bandeira. Jornalista é jornalista. O papel de jornalista é refletir sobre a realidade e mostrar essa realidade para a sociedade. O papel de militante ambiental é sair em defesa de causa. A gente não pode misturar as coisas. Melhor que o jornalista não seja engajado, digamos, num partido político, numa tendência política, mas que ele tenha um engajamento com a verdade e com a necessidade de trabalhar para que a sociedade tenha mais essa visão da realidade. Sou engajado, eu não sou imparcial. Eu sou contra as agroquímicas, sou contra a indústria do tabaco, tem restrições aos laboratórios farmacêuticos. Se eu sou convincente, eu posso ser um bom jornalista. Engajado ou não, parcial ou não, o jornalista que cobre meio ambiente deve, pela importância e complexidade que o campo lhe impõe, conhecer e se aprofundar ainda mais no assunto, para manter a essência do jornalismo, filtrar, aprender, avaliar e transmitir de forma clara a mensagem e o conteúdo da pauta pesquisada, sempre a favor da vida.